Seletonata, saudações sirianas a você que está me vendo aí no dia de hoje. Essa nossa nova série de vídeos decifrando a Bíblia segundo a espiritualidade. E essa é a nossa segunda parte, que vai ser composta em 3 ou 4 vídeos, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu recomendo que você assista todos, tá? Sobre o tema, o mesmo tema, Salomão e Davi. Então, parte 1, vídeo inicial, parte 1, parte 2, parte 3, se tiver. Então, eu recomendo que você assista a sequência para você entender o que eu estou te falando. Eu não sei se eu falei para vocês na outra palestra, eu acho que não. Embora eu seja zeladora de santo, dirigente espiritual, eu estudei a Bíblia há 17 anos, né? Eu li várias Bíblias, né? A Bíblia eu sei que é um livro que, se você ler de 2 a 3 capítulos por dia, talvez você leve 3 anos aí para ler a Bíblia completa. E eu já li a Bíblia pelo menos umas 3 vezes, né, em várias vertentes, ok? Acontece que, como eu falei para vocês na outra palestra, existem muitos livros apócrifos que foram retirados das Escrituras. E por conta disso fica um pouco confuso, porque, veja bem, a ordem às vezes que se coloca um livro ou outro para falar sobre as leis de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, confunde um pouco a cabeça da gente. Eu não estou aqui para ler a Bíblia para vocês, porque provavelmente vocês que são cristãos já fazem isso. Então vocês já leem, já estudam, já dão as suas interpretações. Eu estou aqui para acrescentar as informações e compor dentro dos textos bíblicos uma explicação e uma visão diferenciada daquilo que foi excluído aí pelas próprias religiões da Bíblia. Retificando que essa palestra está sendo baseada em 3 Bíblias em específico. A Bíblia católica, essa é bem antiga, hein? A Bíblia evangélica, numa linguagem mais recente, e a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. Foi por onde eu comecei toda a minha trajetória. Foi tão bom que eu virei zeladora de santo. Mas enfim, vamos voltar ao nosso assunto. Nas últimas palestras nós falávamos sobre Moisés. Moisés, um cara iniciado nas escolas egípcias. Moisés, um cara que tinha muitos conhecimentos sobre alquimia. Moisés, um cara que guiou o povo de Israel até a nova terra, né? Embora eles fossem teimosos, embora eles fossem orgulhosos, embora eles não aceitassem algumas colocações do Deus deles, né? Do Deus hebraico. Então eles sofreram milhares de castigos por causa disso, até chegar a Canaã e tudo mais. E aí Moisés termina os seus dias, mas como presente de Deus, mesmo assim, ele desaparece ao invés da sua carne apodrecer. Então ele é levado, ele é arrebatado, vamos dizer assim, né? Ele desaparece da terra, mas depois que isso acontece, então eu coloquei ali na lousa que Josué recebe uma incumbência. Josué, filho de Num. Não confunda os nomes na Bíblia, tem nomes muito parecidos, porque como nós temos Marias aqui, nós temos nomes parecidos hebraicos lá, ok? Certo? Então Deus recebe, Josué recebe essa incumbência, segundo a Bíblia, por Deus, tá? Eu digo para você, segundo a minha concepção, que foi um emissário mandado pela espiritualidade, ou de acordo com o que era lá a missão deles, né, de conquista de terras, de desbravar. Ele teve essa conexão com esse emissário, né? Não vou dizer se é positivo ou negativo, aí fica em seu cargo, porque veja bem, que era para ele conquistar do deserto até o Mar do Ocidente, ele ia passar pelo Líbano. Então todas aquelas terras seriam do povo de Israel, através de conquistas. E o que seria conquistas? Guerras.
Guerras e mais guerras e mais guerras, lutas, tá? Eu pus referências aí para você ler o livro de Josué capítulo 1, até chegar no livro de 1 Samuel capítulo 9 e 10, nós temos essa série de conquistas, histórias bíblicas, descendências e tudo mais. O que eu quero deixar bem claro para você, antes de nós falarmos dos reis Salomão e Davi, ou Davi e Salomão, porque Salomão era filho de Davi. O que eu quero deixar claro para vocês é que existia um manuscrito chamado Talmud, que existe até hoje, tá? Que ele é decifrado ou refeito aí de acordo com escritos antigos de um dos próprios primeiros patriarcas da Bíblia, Abraão. Então, Abraão escreveu um manuscrito que foi depois encontrado e reescrito, né? E seria o conjunto de leis. E existe até hoje aí para os judeus o Talmud, o conjunto de leis, ou como Deus quer que eles se portem, né? Contendo símbolos, contendo signos, contendo números, contendo esoterismo, contendo coisas que, como segredo hoje, foram interpretadas. Veja você o que eu estou falando para você. Foram interpretadas nos primeiros séculos e dado o nome de Cabala. Ok? Entendeu onde eu estou querendo chegar? Se você não sabe o que é Cabala, o que é Talmud, pesquisa aí. Se seu pastor, seu padre não falou para você, pesquisa no Google o que é Cabala e o que é Talmud. Veja você, quando eu falei que os egípcios tinham escolas iniciáticas, né, que provavelmente aí eram compostas dentro das próprias pirâmides, com a sua geometria sagrada muito bem colocada. Você é geometria sagrada, o seu corpo é perfeito, a ordem do seu corpo é perfeita, a ordem universal é perfeita. A isso se dá um nome de geometria sagrada. Você aprende geometria na escola e você fala, para que eu vou usar isso? Para que você vai usar isso? A geometria sagrada é um segredo de grande proteção. A geometria sagrada é um segredo de grande proteção. Os números são usados como simbologias na Bíblia também. Além dos nomes arquetípicos que nós temos, os números também são usados como simbologias da Bíblia, ok? Me acompanhou? Abraão fez um manuscrito que depois foi tido como Talmud, interpretado e unificado com uma série de leis kármicas, cósmicas, como você queira chamar, que hoje em dia nós temos como Cabala. Você não sabe o que é Cabala? Vai ler o Zohar. The Zohar, não é assim que falam? Vai ler. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para você com tudo isso? Não eram só os egípcios que tinham conhecimentos magísticos. Tanto é que se você for ler aí esse Primeiro Testamento, após o Pentateuco mesmo, você vai ver que os grandes líderes israelitas, eles utilizavam o Urim para se comunicar com Deus, que era uma pedra, um oráculo. Eles pediam em sonho a comunicação. Eles tinham a vidência de ver anjos, emissários, tá? O Deus Javé, o Deus de Israel. Tá me acompanhando? Os caras tinham mistérios iniciáticos também. Os caras já entendiam naquela época também de conhecimentos magísticos. Lê aí o Talmud, vai pesquisar a Kabbalah que você vai entender o que eu estou falando. Abraão fez esse manuscrito.
Um dos primeiros patriarcas de Israel, cara. Tá certo? Aí o que nós temos em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 10? Se você ler um pouco antes disso, você vai ver que existia um profeta chamado Samuel, que era um moleque que foi criado num tabernáculo, que na realidade era uma escola iniciática, magística. E esse cara, ele era um mega vidente, por isso ele era chamado de profeta. E foi Samuel que determinou que o primeiro rei de Israel fosse Saul, tá? Até então existiam conselhos, dirigentes, o pessoal que mandava, que se organizava, espécie de que você chama hoje aí cristão de anciãos, né? Para liderar e comandar Israel, para botar ordem, porque vamos combinar que Israel não era fácil, com orgulho, arrogância, teimosia, coisas que você tem hoje como pecado, mas eram eles mesmos lutando contra o ego deles mesmos, que os caras vieram de lá cheio de conhecimento, né? Mas também para refazer a personalidade, tá me acompanhando? Para aprender e trazer conceitos familiares, de amor, de tolerância. Até hoje tá meio difícil, né, Israel? Até hoje. Mas enfim, Saul foi determinado o primeiro rei de Israel por Samuel. Samuel, que dizia ter conexão com o divino, e ele tinha mesmo uma conexão com a luz, disse que Saul ganharia batalhas, né, que ele governaria Israel, que ele seria tido como um dos grandes e tal. Só que Saul, assim karmicamente, como grandes histórias de Israel, né, de pecados e teimosia e dúvidas, ele tinha aí Javé como o grande Deus, mas ele começa a contrariar Javé, ele começa a ter pensamentos arrogantes. Saul começa, você estudando a Bíblia aí, de Samuel para frente, você vai entender o que eu estou falando para você. Saul começa a se rebelar contra essa energia forte que o ajudava, certo? Então, Samuel ainda com vida, já idoso, mas com vida, recebe uma orientação divina, dizendo que o próximo rei de Israel seria um cara chamado Davi. Quem era Davi? Olha só, olha o que eu já falei para você, Cabalá, Talmud, Zohar, todo o conhecimento do povo hebreu, mesmo assim, ainda eles tinham que lidar com a personalidade, tinham que ascensionar isso, esse ego, esse egocentrismo e tudo mais. Já falei isso para você. Todos os reis de Israel tinham um anel, um selo, tá? Eles tinham escudos protetores, muito bem construídos de acordo com a geometria sagrada, né? Você vê aí, para você me entender um pouco, se eu falar para você do pentagrama que representa o homem em pé, né? Se eu falar para você do eneagrama, que são as 9 personalidades, tudo isso simbologias que podem ser utilizadas pela ciência radiestésica e radiônica para o equilíbrio de um homem, ou para a derrocada dele, ou para a proteção dele. Então os caras tinham conhecimento sobre selos, várias vezes na Bíblia, e selou a carta com o seu anel, e selou a carta com o seu anel, e selou a carta com o seu anel, né? Só que aí, continuando a história, Saul fica lascado da vida, porque ele começa a não entender, porque ele não está se comunicando com Deus. Ele começa a perseguir Davi, que era um pastor pobre, mas de coração humilde até então, seu coração era puro.
E aí você vê a história de Davi, que derrotou Golias com muita estratégia, porque é pequeno, não é pedaço, né? Então ele tinha estratégia, ele tinha tempo, ele sabia calcular as coisas, os hebreus tinham esse conhecimento. Aí Saul decide perseguir Davi e depois, por fim, ele decide desafiar Davi. Se ele matasse tantos guerreiros, ele ia dar sua filha em casamento. E Davi matou, e aí ele conseguiu a filha de Saul em casamento. Ou seja, Davi se tornou o genro de Saul, o primeiro rei de Israel. Certo? Só que Saul não aceitava, ele perseguia Davi, ele queria armar armadilhas o tempo todo para Davi. E Davi, com seu coração puro, por ser escolhido por Javé, eu estou falando Javé, eu não estou falando Deus universal. Presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção que nessa série de vídeos, nós vamos descobrir quem é Javé, quem é Baal, um monte de coisa aí que está contida dentro das escrituras, você não está entendendo nada. Só que Davi, que era muito puro, era muito protegido por Deus, Javé, sempre escapava. Ele sempre escapava de tudo, de todos os perigos. O baixinho era nervoso. Então, um dia, Saul não consegue mais se comunicar com Javé. E aí ele procura o quê? Uma vidente. Ó, me acompanha. O Novo Testamento fala que Saul procurou uma vidente para falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido nessa época. Aí o Novo Testamento vai e diz para você que é proibido você falar com a vidente, sendo que todos eles eram médiuns, tidos como profetas, e Saul procurou os mortos. Ou seja, se Samuel aparece para ele é porque a carne morre, o espírito não. E o recado que Samuel deu para ele em morte foi exatamente o que ele tinha que ouvir, era exatamente o que Deus, Javé, mandou dizer. Ou seja, o espírito não morre. O espírito não morre. E aí só para Saul podia consultar uma vidente. Para Saul podia, os outros não. Né? Então ele vai consultar a vidente fala para ele assim, eu tô vendo um homem assim, assim, assado, com cajado, ele falou, é Saul, é Samuel. Aí Samuel aparece. Ele ganha o poder da vidência, ele fala, meu senhor, eu não consigo, eu peço ao nosso Deus para ele me mandar recado em sonho, eu tô perdendo a batalha contra o povo de tal, eu tô ficando pobre, estão me roubando, o meu povo está sendo dizimado, eu não consigo, Javé não fala nada comigo, Deus não fala nada comigo. Aí eu peguei o Urim para tentar conversar com Deus, lê a Bíblia, tá na Bíblia. Eu peguei o Urim para tentar conversar com Deus. Qual é a diferença do Urim para uma jaspe vermelha, para um cristal branco, para um jogo de búzios, a simbologia do tarô? Eu peguei o Urim para tentar conversar com Deus e ele não me responde. Aí Samuel falou, ele não vai responder, porque você não está entendendo o que ele está falando. Você se corrompeu, segundo a vontade de Javé, um dos deuses desse sistema. Você se corrompeu segundo a vontade de Javé e Deus falou que você ia ser, o seu sucessor ia ser Davi. Foi isso que ele falou para você. Você está errado em não aceitar Davi como seu sucessor. E aí Samuel se arrepende. Saul se arrepende, os nomes são parecidos. Samuel desaparece, Saul se arrepende e resolve repensar naquela experiência. Bora continuar?